Bom, a gente vai terminar a aula de queimadura para fechar hoje. Eu não vou entrar em outro assunto não, é para não ficar muito assunto e não ficar misturando muita coisa. E a gente é bom que a gente já adiantou bastante, né? Bom, trauma elétrico. Então a gente viu que é necessário identificar qual foi o tipo de queimadura, se foi de alta tensão, contínua. Avalie os traumas associados, se tiver queda de altura e outros traumas. Então, além da queimadura, o paciente pode ter quebrado um osso, pode ter hemorragia, pode ter batido com a cabeça. Então, tem que avaliar para fazer a imobilização correta. Avalie se ocorreu perda de consciência. Como é que a gente faz isso, pessoal? Avaliar se ocorreu perda de consciência. Fazendo perguntas a ele. Isso, fazendo a escala de coma de Glasgow, que a gente aprendeu ontem. Aí você vai avaliar a consciência. Vai avaliar se houve parada cardiorrespiratória no momento do acidente. Avalie a extensão da lesão e a passagem da corrente. Faça a monitorização cardíaca contínua por 24 horas a 48. E faça a coleta de sangue para a dosagem de enzimas CPK e CKMB, que são enzimas do sangue. Procure sempre internar o paciente que for vítima desse tipo de trauma, é o trauma de choque. Avalie eventual miglobinúria e estimule o aumento da diurese com maior infusão de líquido. Aí quem vai fazer isso é o médico com auxílio da equipe de enfermagem. Na passagem de corrente pela região do punho, abertura do túnel do carpo, avalie o antebraço, o braço e os membros inferiores e verifique a necessidade de esclerotomia, que é feito pelo médico e pelo enfermeiro treinado, com fascistotomia, que é uma pequena cirurgia em tais segmentos. Essa cirurgia é de acordo com essa figura aqui. Quem vai fazer é o médico e o enfermeiro treinado. Queimadura química. A equipe responsável pelo primeiro atendimento deve utilizar proteção universal para evitar o contato com o agente químico. E aí a gente já falou lá em biossegurança, né, que todos os profissionais devem fazer precaução, aquela precaução padrão, né, calçar luva, né, os EPIs, é para você não entrar em contato nem com agente químico e nem com secreções do paciente. Identifique o agente causador da queimadura, se for ácido, base ou composto orgânico, né, se for veneno e etc. Qualquer agente químico. Tente saber o que foi que caiu ali na pele do paciente. Avalie a concentração, o volume e a duração de contato. Então você vai perguntar, né, em que momento, que hora foi, né, até o primeiro atendimento. Você vai anotar, então tudo isso aí vai ser anotado, lógico. Se deixar para anotar depois, vai esquecer. Então você já vai avaliando, o colega vai estar ali, já vai anotando. Lembre que a lesão é progressiva. Remova as roupas e retire o excesso do agente causador. Então, o agente químico, né, ele pode, se tiver porta aberta, ele pode entrar na corrente sanguínea e aí piorar a situação. Então, remova, deixe exposto a área lesionada e remova imediatamente o excesso do agente químico. Remova previamente o excesso com escova ou panos em caso de queimadura por substância em pó. Então não deixe aquele pó, aquele agente ali na pele, tem que tirar. Mesmo se o paciente estiver lá
se queixando, puxando o braço. Tente remover o máximo possível até que o médico ele atenda esse paciente. Dilua a substância em água corrente por no mínimo 30 minutos e irrigue exaustivamente os olhos no caso de queimadura ocular. Interne o paciente, na dúvida, entre em contato com o centro toxicológico mais próximo. No caso da gente aqui é Recife. Nas queimaduras por ácido fluorídrico com repercussão sistêmica, institua a aplicação por via endovenosa lenta de solução fisiológica com mais 10 ml de gluconato de cálcio a 10% e acompanhe laboratorialmente a reposição de cálcio iônico. Quem faz isso é a enfermeira, né, mas quem administra são os técnicos. Aplique gluconato de cálcio 2,5% na forma de gel sobre a lesão. Friccione a lesão afetada durante 20 minutos para atingir planos profundos, né? Até mesmo porque eu já falei, né? O agente químico ele vai penetrando na pele. E monitore os sintomas dolorosos. Então, se o médico prescrever, que eu acredito que vai prescrever nesses casos, aí você tem só essa observação. Caso não haja melhora, infiltre o subcutâneo da área da lesão com gluconato de cálcio diluído em soro fisiológico na medida de 0,5 ml por centímetro quadrado da lesão. Com o uso de agulha fina, 0,5 centímetro, aquela bem fininha porque é na pele, na borda da queimadura com direção ao centro, para asepsia normal. Então é como se você estivesse administrando uma insulina, né? Uma insulina ou um medicamento subcutâneo. Nos casos associados à dificuldade respiratória, poderá ser necessária a intubação endotraqueal. Aí quem vai avaliar é o médico. Infecção da área queimada. Então, como a maioria das queimaduras pode infeccionar porque a pele está exposta, se demorar muito tempo para ser feito o primeiro atendimento, então o risco de infecção vai aumentar, né? Se você colocar algum pano sujo, contaminado, né? Dependendo de quem foi fazer esse atendimento, né? Porque muitas vezes o paciente chega por meios próprios. Então são considerados sinais e sintomas de infecção. Mudança da coloração da lesão. Que mudança seria essa? Hein, pessoal? Vamos lá que tá acabando. A pele vai ficar como? Como é, Cássio? São sinais de infecção na área queimada. Aí pode acontecer mudança da coloração da lesão. Que mudança é essa? É o vermelhidão. Isso. Mas aí, se for queimadura de primeiro grau, ela não fica vermelho? Não é? Mas eu acho que aí também tem que ver a profundidade, então, né? Exatamente. Se a lesão for aberta, a queimadura, né? Geralmente dá de segundo e terceiro grau, né? Se a região tiver ali bem vermelha, que vai estar vermelha, você também tem que avaliar o seguinte: o tempo que se deu a queimadura, né? Porque toda queimadura a região vai ficar vermelha, né? Porque é a temperatura, né, que aumenta, né? Então a pele com certeza fica vermelha. Presença de edema de borda das feridas ou do segmento corpóreo afetado. Então há uma ferida e na borda da ferida vai ter o edema. Isso é sinal de infecção, certo? Vocês precisam saber disso também, porque o paciente muitas vezes ele vai para a emergência, o médico e os enfermeiros fazem o primeiro atendimento,
né? E o paciente vai ficar internado ou então vai ser liberado para casa, né? E o posto de saúde vai ficar fazendo curativo. Então tem que ficar sempre avaliando sinais de infecção. O aprofundamento das lesões, né, também pode ser infecção. Mudança do odor, então aquele cheiro estragado, né, aquele cheiro fétido. Então isso é sinal de infecção. Então eu sempre falei, quando eu estou dando aula de curativo, eu sempre dou uma cheirada ali para ver se está fedendo. Deslocamento precoce da escara seca e transformação em escara úmida. Então aquela casquinha que fica, né, se ela tiver de sair de escara seca para úmida, então isso é sinal de infecção também. Coloração hemorrágica sob a escara. A coloração, aí tem a secreção, né, sanguinolenta sobre essa casquinha, a escara, que a gente chama de escara. Isso é sinal de infecção também. Professor, a pior é a úmida ou a seca? A úmida porque tem infecção, né? Celulite ao redor da lesão, vasculite no interior da lesão, são pontos avermelhados, e aumento na modificação da queixa dolorosa. Então tudo isso aqui é sinal de infecção, que é visto pelo profissional de enfermagem. Então se você não identificar, né, a ferida vai se agravar, né, e pode ter até o risco de septicemia. Então o profissional de enfermagem tem que estar atento em todos os sintomas, né? A gente chama de avaliação, né, do curativo, né? Então muitos curativos vão ser feitos pelo enfermeiro, né, e muitos pelo técnico, a maioria pelo técnico. Então o técnico também ele faz a avaliação. Então se ele vê qualquer sinal desse aqui, ó, então ele vai fazer o que imediatamente? Tá lá, vai fazer o curativo. E viu qualquer sintoma desse aí, sinal. O que é que tu vai fazer? Em Beatriz? Beatriz? Esse pessoal que mal fala, né? Chamar o enfermeiro, né, Késsio? Exatamente, porque ferida infeccionada, técnico não realiza curativo. Então tem que chamar a enfermeira de plantão, ela que vai fazer a evolução da ferida e o curativo. Então ela pode pedir o auxílio do técnico, né, mas a responsabilidade é da enfermeira, tá bom? Alguma pergunta aqui? Não. Pessoal, eu sei que é chato essa aula online, né, mas se vocês não tiram dúvida, né, esse é o momento. Quando chegar lá na prática não vai saber, né, a gente vai perder muito tempo. As notas não foram boas, né, e eu não estou preocupado nem com nota, estou preocupado que vocês aprendam mesmo. Porque vai chegar no estágio sem saber de nada. Então a hora de tirar a dúvida é agora. Se deixar para estudar depois, próximo de prova, né, você já sabe. Vão se dar mal. E nem questão nem de prova, é questão de profissionalismo, né? Quando você estiver no hospital já trabalhando e acontecer algum caso desse, que vai acontecer, independente do local que você esteja trabalhando, vai aparecer, né? E você não vai saber fazer e vai fazer errado. E vai dizer, fulano de tal faz, eu vou fazer também. Aí vai deixar para aprender lá na hora e vai aprender errado. Então é isso que a gente vê muito por aí.
Ô, Cássio, tu falasse antes que na diurese, para medir, quer dizer, tem que medir a diurese, a quantidade e tal. Então, eu faço essa indicação de valor, por exemplo, mais ou menos com sinal, ou eu tenho o adaptadorzinho com a porcentagem para colocar ali o líquido. Não, você vai só ver quantos ml tá ali que saiu na bolsa. Então tem uma Ah, réguazinha na bolsa. Aí você só vai ver quantos ml tem na bolsa e vai anotar somente. ok. E vai ver o aspecto, lógico, né? Se tá amarelado, se tá branco, como é que tá o aspecto. Critérios de transferência de paciente para a unidade de tratamento de queimaduras. Então lá no Recife tem um hospital de queimados. Não sei se vocês sabem, é próximo à restauração. Então em alguns casos vai ser transferido para lá, né? Principalmente se for segundo, terceiro grau, a maioria, né? Ou se for agentes químicos, né? Porque aí precisa do especialista, né? E se for elétrico, né? Então quais são Ô, os Cássio, aquele hospital de queimadura perto da restauração Ah, é pelo SUS, né? pelo SUS. E o pessoal foi que era particular. Não, é pelo SUS. E na própria restauração tem uma área só de queimado. Ah, isso aí eu sei. Queimaduras de segundo grau em área maior que 20% em adultos. Então esse é um critério já para você transferir ele, né? Porém, antes de transferir, você tem que tratar do paciente, não é só chegou lá, você viu que é 20% já vai mandando, não. Então você tem que fazer o primeiro atendimento, né? Porque daqui que você pega a ambulância, né? E o deslocamento desse paciente, então pode ser que evolua o caso. Então você faz o primeiro atendimento, que vocês já aprenderam hoje, né? Como é que faz. Lógico, com a ajuda da equipe, né? O médico, o enfermeiro e o técnico. Queimaduras de segundo grau maior que 10% em crianças ou maiores de 50 anos, então vai ser transferido. Queimaduras de terceiro grau em qualquer extensão, também é transferência. Lesões na face, olhos, no períneo, das mãos, nos pés e em grandes articulações. Queimaduras elétricas, como eu já falei, química. E lesão inalatória ou lesão circunferencial de tórax. Por quê? Porque por relação ao oxigênio, né? Então o paciente já está com perda de célula. E ainda tem lesão no tórax ou lesão na cavidade onde ele respira. Então vai ser transferido também para o hospital de referência. Doenças associadas, tentativa de autoextermínio, politrauma, maus tratos ou situações sociais adversas. A transferência do paciente deve ser solicitada à unidade de tratamento de queimaduras de referência após estabilização hemodinâmica, como eu falei, vai ser feito o primeiro atendimento dele. Quando ele estiver estabilizado é que ele vai ser transferido. E as medidas iniciais com leito de UTI reservado, né? Principalmente se for queimadura de terceiro grau, choque elétrico, né? Maiores de 50 e menores de crianças, né? Pacientes graves somente deverão ser transferidos acompanhados de médico em ambulância com UTI móvel. Que ambulância é essa aqui, pessoal? SAV. Suporte avançado de vida, com a possibilidade de assistência ventilatória. Então, suporte básico, nem aquele de transporte, não pode levar. Porém, como a gente sabe a dificuldade, né? Daqui que chega uma avançada, é muito tempo. Então, geralmente vai numa básica, né? Mas aí, né, com a presença do médico, ele que vai ficar responsável. Então, se ele vê que pode ir, então ele que vai assinar a responsabilidade do transporte, né?
O transporte aéreo para pacientes com trauma, pneumotórax ou alteração pulmonar deve ser realizado com extremo cuidado, pelo risco de expansão de gases e piora clínica, né, por conta da altura, né? O transporte aéreo geralmente é com um helicóptero, né, e aí tem que ter muito cuidado. E aí é só a equipe médica e o enfermeiro, né? São só duas pessoas, o médico e o enfermeiro. As UTIs de referência sempre têm profissionais habilitados para dar orientação sobre o tratamento completo das vítimas de queimadura. Então vai ter vítima que vai ser transferida, né, e vai ter vítima que vai ficar em casa, né? Porém a gente só tem um hospital de referência, que é lá em Recife, que é o Hospital da Restauração, e o Hospital de Queimados, né? Porém os outros hospitais, os maiores, também atendem esses casos menos graves, né? Porque se for caso de UTI, já vai para a restauração direto. E aí eles têm os profissionais qualificados só para atender esse tipo de referência. A transferência do paciente deve ser solicitada à unidade de referência de queimado, a UTI, após a estabilização hemodinâmica e as medidas iniciais. Envie sempre relatório com todas as informações colhidas, as anotações de condutas e exames realizados. Então é muito importante fazer a anotação. Ah, mas é emergência. Emergência não faz não, faz. Então eu sempre bato nessa tecla. Façam suas anotações. Tudo que você fizer, mesmo se não for emergência, tem que ser anotado, porque alguém vai perguntar, alguém vai querer ver, né? Então seja onde você estiver trabalhando, anotem. Bom, a aula de hoje terminou. Então, queimadura a gente fechou, né? Acabou por hoje. Foi